Paulo Filgueiras também, outra pessoa que não está mais entre nós, um ícone, uma pessoa fundamental em rádio. Ele era o do Zani, aí eu já estava trabalhando na Metropolitana, mas como técnico, eu editava, montava comercial, as músicas vinham em rolinho de tape rolo. Aí eu não tinha realmente essa coisa de rádio. Foi nisso de trabalhar em rádio, primeiro como técnico, fazendo essas coisas de música, editando, que apareceu uma oportunidade. Eu estava tocando na Soul Train, que era um clube espetacular, na Rua Mauri. Estava tocando, chegou uma noite, tinham dois caras sentados lá. Um falava alto e o outro mais alto que ele. E os dois eram grandes. Esse cara chegou no final e falou: Bens, segunda-feira quero que você vá nesse endereço aqui. Esse cara se chamava Grego. Esse cara me pôs para tocar na Bandeirantes em 1981 para 82. Eu já trabalhava em rádio, mas não como DJ. O DJ, então, era a primeira aparição, vamos dizer assim, de um DJ com um programa específico. E depois aí foi um estrondo, né? Foi um estrondo porque a Bandeirantes fez sucesso. Trabalhei na Rádio Cidade com o Zani, o Cidade Dance Club. Programas pioneiríssimos no negócio. Só uma coisa eu não consegui na vida. Eu trabalhei na PAN, fui peça-chave na programação, com o Emílio, com todo mundo, mas eu nunca consegui editar o Jovem Pan Discordância, que pra mim era o ícone, era a coisa da minha vida. Era muito difícil, era muito difícil. A gente realmente era tratado como subemprego. Era um subemprego. Esse negócio de sonoplasta, essa é uma lembrança terrível. Acho uma merda isso, né? Acho uma merda. A porra de sonoplasta é o cacete. Entendeu? A gente tinha muita técnica, sabia muito, já naquele tempo. Não tinha acesso à informação, era tudo muito difícil, muito sofrido. E a gravadora, o que a gente sofria, sabe, o que esses caras maltrataram a gente. Se a gente chegar lá, quer dizer, a gente ia tocar o produto do cara, fazer o cara vender isso. Eu cheguei a ficar 4, 5 horas sentado numa recepção, com a bunda dormindo, para ganhar um álbum. Para falar, ó, tá aqui sua sacola. Tipo, chispa, hein? Chispa. Chispa daqui. Cara, a vingança veio a cavalo. Hoje as gravadoras dependem do DJ mais do que qualquer coisa na Terra. Se não fossem os DJs, as gravadoras já estariam extintas há mais tempo. Porque elas, em vez de lutar contra nós, como lutaram nos anos 80, não deram a mínima importância para nós, elas deviam ir atrás do cara que inventou o MP3. Isso sim, o cara que fez isso. Porque os DJs sempre ajudaram o mercado fonográfico e a gente deveria ter realmente um cuidado especial que hoje nos foi dado, e se não é dado mais é porque não tem mais verba, porque eles estão mais caídos que nós. Ele era, pior que era, a Mônica Silva tem um papel muito, muito importante na história dos DJs, porque a Mônica, junto com o Mainardi, abriram em 82 a possibilidade do selo CBS oferecer a possibilidade de mudar o que era pra gente uma coisa já, assim, não tão distante, porque estavam chegando há 2, 3 anos, álbuns, por exemplo, coisas do Arthur Baker, do John Jelly Bean, coisas que a gente via, a gente não conseguia conceber, a gente não tinha noção do que era um cara pegar uma música e mudar umas partes, facilitar, transformar a versão numa coisa mais dançável ou mais fácil para o DJ mixar. A gente nunca pensou que isso pudesse ser feito. Com essa abertura do produto nacional, e nós começamos a fazer remixes nacionais, RPM, Léo Jaime, a Mônica Silva e o Mainardi que abriram, o Grego era o chefe dessa companhia e botou 3 caras para editar. Silvio Miller, Ricardo Guedes e Dynamic Duo, que eram meus menininhos que sofriam. A gente ficava na Gillette horas e horas, passava. Eu cheguei a usar num splicer 170 cortes numa fita, entendeu? Para poder. E aí eu me lembro que para modular a velocidade, antes do sample, eu tinha que mexer a nota no disco, medir com a régua o tamanho da nota. Enfim, um projeto que era para fazer hoje o que você modula num teclado, hoje num software qualquer, você vai aquilo tinha que fazer na mão. E tudo medido. Isso demorava 6, 7 horas para fazer. E tinha uma dupla que era campeã, que é o Dynamic, né? Os Dynamics tinham uma paciência de relojoeiro. Eles ficavam os 12 horas, a gente voltava na rádio, no estúdio eles estavam, ia embora, voltava, eles estavam ainda. Aí a gravadora doida, de repente, eu não sei, acho que essa coisa lá de fora. Isso não veio daqui, não. Isso veio uma diretriz que eram majors, né? Aqui as majors atendiam a ordem dos chefes, tanto que às vezes uma música de trabalho aqui não ia bem. E demorou muito tempo para o cara, que o gerente regional, poder falar, olha, essa música faixa 3 não dá. Aqui em São Paulo tem que ser essa. Antes a gravadora mandou, a ordem veio do Rio, que veio de Miami, que veio de Nova York. A gente era escravo das gravadoras, os próprios caras que trabalhavam, tinha gente boa, visionária, mas tinha essa coisa da gravadora, patrona, olha, faixa essa e o mundo inteiro tem que tocar.
eu vou ser super direto e sincero. Vou puxar uma coisa daqui de dentro forte agora. Na verdade, eu nunca me achei um Einstein, mas sabe o que eu acho que eu sou? Eu sou um tijolo baiano forte que foi usado em várias paredes nas horas que precisava sustentar. Não só eu, como mais uns 4, 5, e vou falar, não tem mais que isso. O resto é papo, entendeu? Tem 4, 5 pessoas que são como eu, que fazem parte da cena, que são a cena. Porque se não fosse pelo nosso sofrimento e pelos passos, desculpa, que podem ser julgados hoje, mas na época não tinha ninguém para pegar na nossa mão. Não tinha internet, não tinha software, não tinha ninguém para falar, gente, faça isso. Foi tudo no instinto, na vontade. Então, para chegar, foi muito difícil. A minha família sofreu, eu sofri. Eu abdiquei de muitas coisas. Eu estudei em grandes colégios, eu fiz tudo certo. Era para eu ter uma profissão, não que não seja digna, que é muito digna, mas eu podia ter tido uma vida mais confortável. Demorou muito tempo para eu ser visto. Se eu fosse reconhecido naquele tempo, como hoje a mídia dá o tratamento ao DJ, eu era uma celebridade, era um cara que morava, tinha aí meu barquinho aí de 40 pés, tranquilamente, porque é o que a gente vê. O Gene Chandler fez Get Down em 1979 e nunca mais gravou. Dennis Parker, tantos artistas, porque já tinha esse suporte na época. Nós não. Nessa época era muito difícil, então o Grego se matava lá. O Silvio aqui, eu aqui, vários DJs trabalhando dia e noite, faziam um barulhinho, não dava boom, entendeu? Então você ficava lá no Soul Train, por exemplo, eu tocava, era muito difícil comprar o disco, era uma luta entre nós para comprar o single. Então quando eu comprei, chegou o Júnior Tonon, que é uma pessoa que foi tão importante, um cara que me falou tantas coisas importantes, que observou, tanto que me adotou, e falava, meu, faz isso, faz aquilo, ele o Tuta. Ele chegou e falou, quando ele me deu o Planet Rock, o África Bambata, eu falei, meu, não vai dar, hein? Era muito, né? Era uma virada assim. Ele falou, abelha, vai que vai fritar. E aí, dito e feito, a gente 2 semanas depois estava lá primeiro no Dance Tracks, né? Que era a parada da Billboard, que a gente seguia isso. E aí você veio tocar na Soul Train isso aí, e a pista parar e olhar pra mim e falar, vixe, tá doido? E o dono, o Johnny, ô Guedes, assim não dá, né? Eu falo, calma, chefe, calma, que é primeiro lugar lá, eu não quero saber. Bom, e você vê um país hoje ser escravo dessa batida, que é o funk. Quer dizer, olha o absurdo, olha o meu dilema. Quer dizer, um produto que eu toquei, quase fui apedrejado, foi a coisa mais importante, assim, nos anos 80 em música eletrônica na América, que foi o África Bambata com o Planet Rock, é um ícone, é um divisor de águas, se torna a batida da anti-música para os DJs, entendeu? Que é o funk, que com todo respeito, tá certo, eu não toco, mas tá lá, tem o seu valor, mas... We're JJ Fat and we're here to rock. Em 83, 84, surgiu uma rádio que ela celebraria o DJ para sempre. Chama-se Pool FM. Essa rádio foi contratada junto com uma equipe bárbara. Todos os caras dali foram caras de sucesso, vamos dizer assim. E eu sempre falo que DJs, assim como eu acho que tem alguns, eu estou completando 30 anos de toca-disco, então são 29 de rádio. Então não é brincadeira. Então, mas muita gente daquela época eu vi funcionar durante anos. Não falando mal da Safra Nova, mas parece que é assim, sabe? Que o pessoal era mais sofrido, parece que brigava mais, entendeu? Acho que gente era mais lutador, nós éramos mais lutadores. Na verdade, isso eu não concordo. Panela existe agora. Você terminou de assistir o que eu falei, já existe uma panela. Já existe metade que gostou de mim, metade que não concorda. A panela se forma, está se formando a cada minuto. Agora, se existe uma culpa... Supersonic is a word when people stop to listen. Especially bigger people, they pay close attention. Welcome. www.radiodj.com.br The radio that mixes your favorite songs. Top songs. The best. www.radiodj.com.br